Olá galera, vamos para mais uma aula de história. Na aula de hoje falaremos sobre a Força Expedicionária Brasileira e a sua participação na Segunda Guerra Mundial. Inicialmente vemos aqui a imagem do U-Boot, que é uma abreviatura do Unterseeboot. Esse é o U-995, o U-Boot, um submarino nazista utilizado na Segunda Guerra Mundial, que foi utilizado também para atacar navios mercantes na costa brasileira, que foi o principal motivo para a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Nessa imagem ao fundo, nós temos um mapa que mostra em vermelho todos os U-Boats nazistas afundados na costa brasileira entre o ano de 1942, o ano que o Brasil entrou na guerra, declarou guerra aos países do eixo, e o ano de 44, quando foi afundado o último submarino na costa brasileira. E os pontos em amarelo são os navios atacados e afundados por U-Boats na costa brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, navios mercantes. Contexto histórico. Em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil manteve-se neutro, uma continuação da política do presidente Vargas de não se definir por nenhuma das potências, nem aliados nem nazistas. Isso foi interrompido no ano de 1942, quando os Estados Unidos convenceu o governo brasileiro a ceder a ilha de Fernando de Noronha, na costa brasileira, e a base Natal, no Rio Grande do Norte, nordeste brasileiro, como base aérea para base de operações das suas operações militares aéreas. Com isso, a partir de janeiro de 1943, começou uma série de torpedeamentos de navios mercantes brasileiros por submarinos ítalo-alemães, italianos e alemães na costa litorânea brasileira, numa ofensiva idealizada pelo próprio Adolf Hitler, que visava isolar o Reino Unido, como já comentei em aulas anteriores. Aqui nessa imagem temos o exemplo de alguns navios brasileiros que foram afundados por submarinos nazistas na costa brasileira. O Vital Oliveira, afundado em 20 de julho de 44 pelo U-Boot 161, o Campos, afundado em outubro de 43 pelo U-Boot 170, o Baipendi e o Araraquara, ambos afundados em agosto de 42 pelo maior carrasco da costa brasileira, que era o U-Boot U-507. Temos a manchete no jornal O Globo, de 1941, torpedeado navio brasileiro, partido ao meio, 2 vezes atingido por torpedos. O Baipendi em 30 segundos afundou. O pânico tomou conta das pessoas. E todo esse clima de insatisfação, desespero, moveu a população, começou a pressionar o governo Vargas a tomar uma medida. Você não vai fazer nada, vai ficar por isso mesmo? O que você vai fazer? Tudo isso moveu o governo Vargas a tomar medidas para entrar na Segunda Guerra Mundial. Essa outra imagem, nós temos o comandante do U-507, a imagem do U-507 em operação, e por fim, é uma imagem do hidroavião à direita, que é um avião Catarina, que foi responsável pelo afundamento desse submarino em 13 de janeiro de 1943, próximo a Natal. Não houve sobreviventes da sua tripulação. Aqui é um relato de um sobrevivente de um navio atacado pelo U-507 quando ele ainda estava em operação. Passa das 10 horas e 40 minutos de segunda-feira, 17 de agosto de 42, quando um estrondo ensurdecedor apavora 119 passageiros e 60 tripulantes do Itagiba, embarcação da Companhia de Navegação Costeira no litoral sul da Bahia. Em 10 minutos, o navio de 2.000 toneladas desaparece sobre as águas, matando 36 pessoas. O soldado Dálvaro José de Oliveira ficou durante horas boiando ao mar, à espera de socorro. Nesse tempo, viu o colega Carlos Salomão Bacará ser devorado por um tubarão. Tenebroso, né, gente? E como vemos, Getúlio Vargas, numa reunião com o Ministério de Guerra, após a declaração de guerra aos países do eixo, e à direita, as pessoas comemorando o fato do Brasil ter entrado na guerra contra os países do eixo, uma resposta aos ataques que vinham sofrendo os navios mercantes na costa brasileira. Esse é um trecho do discurso do presidente Getúlio Vargas, marcando a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Como vocês podem ler ali com calma, né? Brasileiros, morrendo do perigo, todos os brasileiros acorreram em defesa da bandeira nacional. E eu estarei convosco, pronto para lutar, para viver e para morrer.
Ele falava isso, né? Mas quem lutou, morreu mesmo, foram os soldados brasileiros, os pracinhas, como assim foram apelidados. Essa cobrinha que vemos ao fundo aqui é a margem da... assim, o brasão, o símbolo da FEB, Força Expedicionária Brasileira, que é bordado na roupa, no casaco dos soldados brasileiros que foram com expedicionários lutar na Itália contra as tropas nazistas. Embora o Brasil tenha entrado na guerra no ano de 1942, devido ao tempo de treinamento, o Brasil só foi entrar em combate terrestre com tropas no ano de 1944. E qual a origem desse brasão? Segundo dizeres populares, olha só, em resposta a um carioca que dizia que era mais fácil ver uma cobra fumar que o Brasil entrar na guerra. E no fim a cobra fumou. E popularmente ficou conhecido, foi adotado o símbolo da cobra fumando como símbolo das tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial. Esta imagem aqui eu acho muito fantástica. Vocês podem ver ali, é um brasileiro no pelotão de artilharia e na peça do morteiro ele escreveu: a cobra está fumando. Detalhe, sorridente, com um dente meio preteado faltando na frente. É característica do povo brasileiro, né? As tropas bastante bem mistas, compostas de pessoas de origem mestiça, branca, imigrantes, negros, etc, etc. Essa já é uma imagem criada por Walt Disney, né? É uma homenagem aos brasileiros e às cobras fumantes, digamos assim, que eram apelidados dos soldados brasileiros.